Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e nesse vídeo contaremos a história completa da saga A Guerra das Sombras. Sim galera, esse é um crossover da DC de 2022 que envolve o Batman, o Robin, o Exterminador e até mesmo Ra's al Ghul. A premissa é muito simples. Um assassinato vai acontecer e isso vai abalar o universo DC, causando uma guerra que terá muito sangue, muitas mortes e muito mistério. A história se passa dentro da cronologia principal, mas não se preocupem que eu vou contar o que vocês precisam saber para acompanhar a saga. Começando pelo Robin Damian Wayne. Na saga Cidade de Bane, o Bane tomou conta de Gotham e acabou matando Alfred. Damian se sentiu muito culpado por isso. Ele saiu dos Jovens Titãs, teve uma briga bem feia com o Batman e decidiu sair de Gotham para trilhar seu próprio caminho. Foi aí que ele participou do Torneio de Lázaro, um torneio clandestino onde ele conheceu Respawn, um misterioso lutador usando um traje parecido com o do Exterminador e um personagem bem importante para essa saga. O Exterminador fundou sua própria corporação e se tornou líder de uma sociedade secreta de supervilões. Já para o Ra's al Ghul, as coisas não andam tão bem. Isso porque sua mãe, também chamada de Mãe Alma, lhe disse que os poços de Lázaro são amaldiçoados e é por causa disso que o Ra's vai morrer. O roteiro é do Josh Williamson com desenhos de vários artistas. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder outras histórias completas e sem mais demora, vamos à história! A história começa com uma narração dizendo que a mente do Ra's al Ghul é uma das maiores que o mundo já viu. Suas batalhas com o Batman são histórias lendárias. Houve muitas pessoas que pensaram que sua missão de salvar o mundo era extrema. Ele treinou outros para seguir os seus passos, mas enquanto se olha no espelho pronunciando essas palavras, o Ra's al Ghul reconhece que hoje ele é um homem velho, doente e que sua morte se aproxima. No entanto, nesse momento ele escuta uma gritaria do lado de fora, e mesmo doente, Ra's ainda está pronto para uma luta. Então ele pega duas espadas e se prepara para lutar por sua vida. Entretanto, ele fica surpreso ao descobrir que se trata de um treinamento entre o Robin Damian Wayne e a Talia al Ghul. Sim galera, vemos um Ra's satisfeito com o que vê, orgulhoso de sua filha e de seu neto. Damian ataca sua mãe dizendo que não tem como ele perder, afinal ele é filho do morcego. Mas isso não intimida a Talia, que se esquiva desse ataque, o que surpreende a Damian. Talia apenas diz que seu filho fala demais e é por isso que ele perdeu o torneio de Lázaro. Damian responde que, de certa forma, ele venceu o torneio, e enquanto continuam o treinamento, Talia diz que logo ele terá uma outra oportunidade de mostrar suas habilidades. Enquanto isso, vemos que o Ra's al Ghul continua piorando e tossindo muito sangue. Nessa hora, ele lembra das palavras de sua mãe, que disse que os poços de Lázaro são amaldiçoados e é por isso que ele vai morrer. Pois é, galera, a morte do Ra's al Ghul se aproxima e o vilão sente que dessa vez não há nada que ele possa fazer. Então, pulamos para Gotham, onde o Lockup aprisiona algumas pessoas que estão em liberdade condicional. Ele quer levar essas pessoas para uma outra prisão, onde eles não tenham nenhuma chance de mostrar que podem mudar. No entanto, para o seu azar, o Batman aparece e facilmente derrota o vilão. Contudo, resolvido por aqui, o Batman manda os homens que salvou continuarem com um bom comportamento. Só que, nesse momento, a Oráculo contata o Batman dizendo que ele precisa ver as notícias. E quando o Batman verifica seu feed, ele fica surpreso com o que vê. Acontece que, do nada, o Ra's al Ghul decidiu se entregar às autoridades. Sim, galera, o vilão, que tem sido procurado há 13 anos, apenas enviou uma lista de exigências para se entregar, incluindo o desejo de fazer uma declaração pública antes de ser preso na Embaixada Markoviana nos Estados Unidos. Esse acontecimento naturalmente toma conta das notícias, e as pessoas passam a se perguntar o que o vilão está planejando. De volta ao Nepal, a Talia confronta seu pai sobre o porquê que ele está fazendo isso, enquanto Damian, escondido, escuta essa discussão.
Haas explica que isso é o melhor para sua família. Sua tentativa de mudar o mundo através da violência não funcionou. Muito pelo contrário, quase levou o mundo à beira de um desastre ecológico. Então, ele quer tentar fazer algo novo, algo bem diferente. Eles devem isso ao Damian. E mesmo com a Talia dizendo que não vai se entregar, o Ra's al Ghul pede que sua filha confie nele. Agora pulamos para a Embaixada Markoviana, e à medida que Ra's e Talia se aproximam do local, vemos que o Batman já está por lá os vigiando. Ele está preparado para qualquer plano do Ra's, mas ele também quer ter certeza de que eles estarão seguros. No entanto, nessa hora, o Batman é confrontado pelo Damian, que aparece do outro lado do prédio. Fazia muito tempo que eles não tinham se visto, e a Bárbara, que está ouvindo a conversa, diz a Bruce para abraçar seu filho. O Batman até queria fazer isso, mas com a missão em andamento, ele é incapaz de demonstrar sentimentos. Ele pergunta a Damian por que o Ra's está fazendo isso, e o Robin responde que eles estão tentando fazer a coisa certa, e assim que isso acabar, ele também deseja ter uma conversa sincera com seu pai. Nisso, o Ra's al Ghul chega na embaixada, se dirige à tribuna. Esse evento é televisionado e tanto os renegados como Lex Luthor e até mesmo a Liga da Justiça tiram tempo para assistir o que está acontecendo. Em seu discurso, Ra's revela que já viveu mais de 1000 anos e que já viu praticamente tudo que o mundo tem a oferecer. Ele sabe que o mundo está morrendo e por muito tempo ele culpou a humanidade. Por isso que ele matou tantas pessoas, acreditando que isso faria do mundo um lugar melhor. Mas essa forma de pensar apenas lhe levou a obter muitos inimigos. Recentemente, ele se deu conta do valor das pessoas, e graças à sua família, ele vê sinais de um futuro melhor. Por muito tempo, ele pensou que apenas ele poderia salvar o mundo, mas agora ele está disposto a trabalhar com as pessoas para resolver os problemas, e ele também está disposto a compartilhar com todos o que aprendeu, inclusive sobre a ciência dos Poços de Lázaro que o permitiu viver por tanto tempo. Entretanto, nesse momento, todos escutam o som de um tiro, e de fato, o Ra's al Ghul é interrompido por um tiro na cabeça. Enquanto a Talia e o Damian se desesperam ao ver Ra's morrer, o Batman observa que quem atirou foi o Exterminador, que está com seu antigo traje. O vilão ainda é capaz de disparar mais alguns tiros e a Talia é atingida no ombro. O Damian corre até sua mãe, enquanto o Batman finalmente alcança o Exterminador, que já jogou algumas granadas no local. Nisso, algumas explosões acontecem e o Damian ordena que a Liga das Sombras leve sua mãe para algum lugar seguro. Já na luta do Batman contra o Exterminador, o vilão revela que planeja explodir o corpo do Ra's al Ghul. Acontece que ao lado de Ra's está uma granada prestes a explodir. Vendo isso, o Damian corre tentando recuperar o corpo de seu avô, mas como não vai dar tempo, o Batman simplesmente pega seu filho enquanto a granada acaba explodindo. O Damian fica horrorizado, desolado com isso, e ainda mais irritado com o Batman, que poderia ter salvado o corpo de Ra's. Bruce diz que ficou sem opções, mas o Damian responde que o Batman sempre encontra uma outra opção. E quando ele pergunta por que o Batman não o deixou tentar salvar o corpo de seu avô, Bruce o abraça dizendo que não poderia deixar o seu filho morrer. Sim, galera, temos esse momento bem legal aqui. Inclusive, Bruce chama o Damian para voltar para casa. Só que Damian se recusa a ir para casa. Ele queria contar a seu pai tudo o que fez recentemente, os novos amigos que conseguiu, como a Flatline, mas agora, graças às escolhas do Bruce, ele perdeu 2 avós, Ra's al Ghul, e o outro a quem ele se refere é o próprio Alfred. Nessa hora, Bruce fala que se ele estivesse lá quando Alfred morreu, ele teria dado um jeito de salvá-lo. E isso incomoda o Damian, que estava lá e não conseguiu fazer nada. Bruce ainda tenta voltar atrás nas palavras, mas o Damian não dá chance. Ele simplesmente vai embora, prometendo que vai encontrar o Exterminador e trazê-lo vivo ou morto sem a ajuda do Batman. Então cortamos para o Nepal, onde os guarda-costas que resgataram a Talia a levam para o Poço de Lázaro. No entanto, a Talia não quer entrar lá de novo. Ela diz para eles trazerem o melhor médico que eles tenham e ordena que eles mandem uma mensagem convocando todas as sombras. Alguns momentos depois, vemos vários vilões e anti-heróis reunidos, enquanto a Talia faz um belo discurso.
Ela diz que, pela primeira vez, o Ra's al Ghul tentou fazer a coisa certa e o mataram por isso. Mas a sua sombra sempre viverá nesse grupo que ela chama de a Sombra do Demônio. Por isso, como vingança, eles têm que matar o Exterminador e sua família. Na verdade, eles devem matar qualquer um que trabalhe com o vilão ou que tente protegê-lo. Pois é, galera, a Guerra das Sombras realmente começou. Mas é aqui que vem a primeira reviravolta, porque em Zandia, na sede da Corporação Exterminador, o Deadline e o Prometheus estão revoltados com as ações do Exterminador. Pra quem não sabe, o Exterminador se tornou o rei dos supervilões. Ele possui uma sociedade secreta, mas os vilões sabem que depois dele ter matado Ra's al Ghul, isso vai ocasionar uma grande guerra. Até que, de repente, eles encontram o Exterminador e seu filho Respawn. Tem muito mistério ainda envolvendo Respawn, e mais coisas importantes sobre ele contaremos no decorrer da saga. O Deadline confronta o Exterminador que não gosta de ser questionado na frente de seu filho. Mas quando os vilões lhe mostram as notícias dizendo que o Exterminador matou o Ra's al Ghul, Slade fica bem surpreso, porque o traje que o assassino usou ele não veste há anos. Sem falar que ele passou o dia todo treinando Respawn, então se trata de um impostor. Vendo isso, Slade diz que armaram para ele e que todos devem estar preparados para um ataque. E, bom, não demora muito para as sombras invadirem o local, gritando morte ao Exterminador em retaliação pela morte do Ra's al Ghul. O capítulo 2 começa em algum momento do passado ou em algum ponto do futuro, não nos é revelado, mas vemos o Exterminador diante das ruínas de um parque e ele jura vingança pelo que fizeram a alguém que ele amava. No presente, após o assassinato de Ra's al Ghul, vemos o Batman investigando a cena do crime com a chefe do DOE, Cameron Chase. O Batman usa um dispositivo que recria de forma holográfica tudo o que aconteceu, mas se pergunta como o Exterminador conseguiu passar por toda a segurança e satélites. Nisso, a Cameron Chase faz uma piada porque tem algo que ela sabe e o Batman não. Mas como Bruce está sem tempo para brincadeiras, ela logo leva o Batman a um túnel gigante fora dos limites da cidade. Tudo indica que o Exterminador criou e usou esse túnel para entrar e sair da cidade sem ser visto. O Batman sabe que precisaria de uma máquina muito grande para escavar esse túnel, e depois de uma rápida análise, ele percebe que o vilão não deixou nenhum rastro aqui. Então, novamente, ele observa a gravação do crime, e dessa vez ele conta que levou 7 segundos para chegar até o Exterminador depois que ele atirou no Ra's al Ghul. Nesses 7 segundos, ele poderia matar quem ele quisesse, afinal, Slade Wilson é um dos maiores assassinos do mundo. Mas, em vez disso, ele atirou na Talia al Ghul apenas para feri-la, ele como que errou de propósito. A Cameron Chase se pergunta por que o Exterminador queria a Talia viva, mas nessa hora ela percebe que o Batman já foi embora. Enquanto isso, vemos que o Exterminador e sua sociedade secreta de vilões está sendo atacada por ninjas enviados pela Talia al Ghul. O Prometheus e o Deadline fazem o que podem para segurar os ninjas, enquanto Slade foge com seu filho Respawn. Infelizmente, o Deadline tem que enfrentar a Angel Breaker, que é uma personagem nova. Inclusive, o Deadline diz que nunca ouviu falar dela. Mas aí, a vilã simplesmente empunha suas espadas e rapidamente corta a cabeça do Deadline. Pois é, galera, aquele papo de matar qualquer um associado ao Exterminador não era brincadeira. Nisso, a Angel Breaker contata o Detonador, que está do lado de fora, e manda ele derrubar o edifício. Nessa hora, o Prometheus acaba se acovardando, deixando Slade e Respawn sozinhos. E é aqui que Slade percebe que um míssil está se aproximando do prédio. Rapidamente, ele pula pela janela com seu filho, e segundos depois, o prédio é atingido pelo míssil, resultando em uma grande explosão. O Respawn pergunta o que eles vão fazer agora, no que Slade responde que a melhor coisa a se fazer é se esconder. Então cortamos para um bar desconhecido, onde a devastadora Rose Wilson, filha do Slade, toma uma bebida, enquanto escuta as notícias que o Exterminador é o homem mais procurado do mundo após ter matado Ra's al Ghul. Ela também escuta um jovem chegando no bar e sendo impedido de entrar por uns valentões,
mas o garoto facilmente derrota os caras e é claro que se trata do Robin Damian Wayne. Ele chega dizendo que ela não se despediu na última vez que eles se viram, mas agora ele precisa da ajuda dela porque Slade matou Ra's al Ghul e ele precisa saber do motivo. Mas aí, para a surpresa do Robin, a Devastadora simplesmente se levanta e chama o Damian para matar o Exterminador. Pra quem não sabe, ela tá muito chateada com seu pai porque ele se tornou o rei dos super vilões. Ela nota que tem alguma escuridão nele, sem falar que o Respawn escolheu ficar do lado do Slade e não do lado dela. Agora pulamos para o Nepal, onde o Batman tem que abrir caminho até a casa de Ra's al Ghul. Com apenas 2 adagas e alguns movimentos bem fluidos, Bruce facilmente consegue lidar com mais de 15 ninjas da Liga das Sombras, até que ele finalmente entra na casa e fica frente a frente com a Talia al Ghul. Bruce já chega acusando de contratar o Exterminador para matar seu pai e simplesmente feri-la para que ninguém suspeitasse. Talia não esperava essa acusação em pleno luto, especialmente do Batman. Mas Bruce diz que Ra's já morreu uma vez e pergunta qual é a diferença agora. Talia responde que o corpo de seu pai foi destruído, e ela admite que estava ciente do exército do Exterminador, que ele vem construindo seu próprio império há algum tempo. Ela imaginava um futuro conflito, mas não esperava que ele fosse matar seu pai. Nessa hora, o Batman fala que o Damian foi sozinho atrás do Slade, o que deixa a Talia bem irritada que até quer atacar o Batman. Mas de repente ela sente muita dor devido ao seu ferimento. Bruce pergunta por que ela não usou os Poços de Lázaro, no que a Talia responde que no momento não confia neles. E quando o Batman pergunta qual o motivo disso, a Talia diz que não vai responder porque Bruce não se importa com ela. É aqui que o Bruce diz que nunca quer ver a Talia machucada. Ele expressa preocupação pelo estado dela e lentamente os dois se abraçam e acabam tendo um momento juntos. O capítulo 3 começa com a Angel Breaker derrotando o Raptor e ela deseja saber onde está o Slade Wilson. E não só ela, nesse exato momento vemos vários sombras enfrentando e derrotando a sociedade secreta do Exterminador em busca de respostas. Enquanto isso, descobrimos que o Exterminador e o Respawn estão em São Francisco. Acontece que Slade montou um bunker sob a cidade há muito tempo que ele usou como um arsenal durante a era dos Titãs da Costa Oeste. É aqui que Slade planeja descobrir quem está por trás dos eventos que desencadearam essa guerra. Nessa hora, o Respawn encontra uma sala contendo vários tipos de armas brancas que ele chama de brinquedos. Slade diz que isso são instrumentos de morte e destruição, e nada que pode tirar uma vida deve ser chamado de brinquedo. O Respawn também encontra alguns alvos em formato de titãs, e logo atira uma shuriken no peito do Robin. Slade vai além, jogando 5 shurikens que acertam nas cabeças dos titãs, o que deixa o Respawn bem impressionado. Sem falar que essas shurikens eram explosivas, Slade promete que vai ensinar mais alguns truques a seu filho. Nesse momento, o Respawn está decidido a furar seu próprio olho para que ele seja mais parecido com seu pai. Mas Slade o impede de fazer isso, dizendo ao garoto que ele não quer que seu filho seja como ele. Daí, ele volta a pensar nos acontecimentos recentes e chega à suposição de que talvez a Talia al Ghul tenha contratado alguém para matar seu pai. De volta ao Nepal, Bruce diz que não pode ficar com a Talia porque ele agora está com a Selina, então eles se afastam e voltam a falar sobre o Ra's al Ghul. O Batman quer saber por que Ra's queria se entregar às autoridades, no que a Talia responde que não sabe, mas diz que a mente do Ra's al Ghul estava mais clara em séculos, já que ele estava rejeitando os Poços de Lázaro. Isso surpreende o Cavaleiro das Trevas. Talia acredita que o motivo para isso foi o próprio Damian. O garoto mostrou a Ra's que alguém poderia mudar para melhor. Bruce ainda segue sem acreditar, mas a Talia diz que aprendeu a mesma lição com seu filho. Nesse momento, os dois são interrompidos pela Angel Breaker que trouxe consigo o Raptor. Acontece que o Raptor também faz parte das sombras e por isso ele pediu uma audiência com a Talia. É engraçado que ele diz ao Batman que o Damian mandou muito bem no torneio de Lázaro e o Batman não faz ideia do que ele está falando.
Nisso, o Batman deseja interrogar o homem, mas a Angel Breaker diz a ele que suas habilidades para interrogar são fracas porque ele nunca cruza a linha. Ouvindo isso, o Batman impede a Angel Breaker de assassinar seu prisioneiro, dando ao Raptor uma chance de fugir. Enquanto confronta a vilã, Bruce manda Talia deter as sombras, garantindo que ele encontrará o Exterminador. Mas a Talia não concorda com isso e chama o resto de suas forças para cercar o Batman. Daí, o Batman cria algumas aberturas e também consegue escapar, mas a Talia diz a Angel Breaker para ela deixar o Batman ir. O que ela quer mesmo é que eles sigam o Raptor, porque com certeza ele os levará até o Exterminador. E, bom, ela tem toda a razão, porque alguns instantes depois, o Raptor liga para o Slade para avisá-lo sobre a Talia al Ghul e também diz que o Batman está o procurando. O Exterminador sabe que ele vai ter que ficar mais tempo aqui do que ele planejava. O problema é que nessa hora as luzes do bunker se apagam e Slade logo entende que alguém provocou isso. O Respawn imediatamente coloca sua máscara e nesse instante ele é atacado. Ele recebe um chute e é jogado diretamente nos braços de seu pai. Revoltado, ele pergunta quem ousa fazer isso. E vemos que se trata do Robin, Damian Wayne e da Devastadora. Eles falam como a vingança é algo ruim e o Robin promete que o Exterminador vai pagar pelo que fez. O capítulo 4 começa com o Batman discutindo com a Oráculo sobre os últimos eventos. O Batman diz que a Talia al Ghul não quer saber dos motivos pelo qual o Exterminador matou seu pai. E a Bárbara relata que não encontrou nenhum sinal do Exterminador desde que ele matou o Ra's al Ghul. Mas a verdade é que Bruce está preocupado com outra coisa. Acontece que da última vez que ele falou com o Damian, o garoto prometeu que ia encontrar o Slade Wilson e, conhecendo seu filho, Bruce tem certeza que ele já encontrou. E, de fato, como terminamos a edição passada, vemos o Robin e a Devastadora lutando contra o Exterminador e o Respawn. Slade está revoltado que sua filha entregou sua localização, mas a Rose está com mais raiva ainda do Respawn, que quase a matou da última vez que se viram. Damian diz que já matou o Respawn uma vez, o que aconteceu lá no torneio de Lázaro, e garante que vai matá-lo de novo. Mas nessa hora, o Exterminador revela que tinha uma contramedida caso fosse encontrado aqui. Sim, galera, ele aperta um botão revelando algumas bombas que vão detonar todo o local. Damian fica surpreso que o plano do Slade é ele mesmo se colocar em perigo. E realmente, uma grande explosão acontece destruindo completamente o bunker. Alguns segundos depois, vemos o Exterminador e o Respawn rastejando para fora dos escombros. Slade sabe que o Robin e a Devastadora ainda estão vivos, mas ele prefere ir embora ao invés de lutar, porque se eles os encontraram, outros também podem fazer isso. Especialmente o Robin. Se o Damian apareceu aqui, com certeza o Batman também vai aparecer. Nesse momento, o Robin reaparece se jogando em cima do Exterminador, dizendo que depois do que ele fez, o Batman é a menor de suas preocupações. Isso reinicia a luta entre os dois, e enquanto se esquiva, Slade diz que não foi ele quem matou o Ra's al Ghul. Isso é um engano, mas o Damian garante que viu ele fazer isso. O Respawn tenta entrar na luta dos dois, mas é surpreendido pela Devastadora, ao passo que o Slade acerta um chute em Damian, dizendo mais uma vez que ele não matou o Ra's, na verdade ele foi incriminado. Logicamente, eles não acreditam nisso, até que o Respawn diz que essa é realmente a verdade. Slade passou todo aquele dia com ele, e eles nunca foram até a embaixada. Damian ainda pergunta por que eles deveriam confiar no Respawn, e é aqui que o Respawn remove a máscara, revelando que ele é igualzinho ao Damian. Sim, galera, tirando o cabelo, o Respawn é uma cópia exata do Damian. Vendo isso, o Damian acha que é algum truque da Mãe Alma, mas o chamando de irmão, Respawn começa a contar sua história. Primeiro, que ele foi criado por Ra's al Ghul, porque Ra's não poderia fazer seus testes distorcidos no seu neto Damian, que era seu herdeiro. Vocês devem lembrar que houve um tempo em que a própria Talia clonou seu filho, mas todos os clones eram defeituosos. Foi aí que o Ra's al Ghul teve uma ideia.
Talvez a fórmula do super soldado poderia corrigir os defeitos que os outros clones tinham. Então ele mesclou o sangue de Slade com o DNA de Talia e pronto, assim nasceu o Respawn. Enquanto Damian cresceu tendo tudo o que queria, criado para ser um príncipe, o Respawn era apenas uma cobaia. Quando Damian se machucava durante os treinamentos, o Hazal Ghul usava os órgãos do Respawn para substituir os do Damian, porque o Respawn também tem um certo fator de cura. O detalhe é que eles faziam isso com o garoto completamente consciente, ou seja, Haz queria que Respawn realmente sentisse dor. É por isso que ele sempre odiou o Damian, embora esse sentimento foi diminuindo à medida que ele conhecia seu irmão no torneio de Lázaro. Ele também fala do momento em que o Damian trocou seu avô pelos ensinamentos do Batman. Haz disse que tinha um plano para o Respawn, mas depois de torturá-lo por alguns anos, alguma coisa aconteceu e o Hazal Ghul e os guardas nunca mais foram vê-lo. Foi aí que ele aproveitou a oportunidade para fugir, mordendo seu próprio braço para poder escapar das correntes. Por ouvir bastante dos guardas sobre o Exterminador, ele decidiu ir em busca de Slade, mas primeiro começou a treinar e a lutar nas ruas, até que a Liga de Lázaro o convidou para o Torneio de Lázaro, onde ele reencontrou o Damian. Pois é, galera, essa é a triste história do Respawn. Slade diz ao Damian que por conta disso não dá para confiar no Hazal Ghul e muito menos na Talia al Ghul. E apesar de ficar um pouco confuso, o Damian fica bem animado por ter um irmão. Mas, bom, isso por pouco tempo, porque o Respawn quer uma revanche e imediatamente o ataca. Enquanto lutam, o Respawn reclama que o Damian teve o amor de uma mãe, o amor de um pai, mas ele nunca deu valor a isso. Ele sempre foi arrogante, mas ainda assim tinha pessoas que o amavam. Damian não responde, mas no fim das contas a luta acaba em um empate. Isso porque o Batman finalmente aparece tendo rastreado o Damian e ele fica bem surpreso ao ver outra pessoa exatamente igual a seu filho. O Exterminador vai logo dizendo que esse é seu filho, e é quando Damian reconta a história do Respawn. Nisso, o Slade diz que não matou o Hazal Ghul, mas depois do que ele fez com o Respawn, bem que ele gostaria de ter o matado. De repente, eles são interrompidos quando o Slade é contatado pelo Dr. Moon. Acontece que ele foi pego pela Angel Breaker e o Arqueiro Negro e eles pretendem matá-lo, a menos que o Slade se dirija até o Palácio de Lázaro da Talia no Nepal, onde ele responderá por seus crimes contra a Liga das Sombras e a morte de Haz. O Batman diz que isso não é necessário porque ele mesmo levará Slade à justiça, mas a Angel Breaker não aceita essas condições. Eles querem a cabeça do Exterminador, e como Slade não fala nada, o Dr. Moon é morto na frente de todos. Bruce fica revoltado, porque Slade poderia ter impedido essa morte, mas o vilão diz que se ele se entregar, isso significa que vão matá-lo. Além de que quem está ordenando essas mortes é a própria Talia, então por que o Batman não está atrás dela? Com isso, ele joga uma granada na rua perto de alguns civis e aproveita para ir embora. O Batman e o Robin nem podem persegui-lo, porque primeiro eles precisam salvar as pessoas e assim o fazem. Enquanto Bruce pega a granada, o Robin protege os civis. No momento em que o perigo é neutralizado, os dois correm até o telhado para encontrar todos os outros desaparecidos. É aqui que eles conversam um pouco, com o Damian dizendo que ele acredita no Respawn porque ele sabe o que faz quando está mentindo. O Exterminador não matou o Hazal Ghul. O Batman também aproveita para meio que pedir desculpas ao Damian, dizendo que ele falhou de muitas formas com ele, mas deseja que os dois resolvam esse caso juntos. E, bom, o Damian concorda com isso, mas como condição ele deseja conduzir o Batplane. Sim, galera, finalmente a dupla dinâmica está de volta depois de muito tempo, pelo menos nesse caso. Enquanto viajam, Damian pergunta quem vai ficar protegendo a sociedade secreta do Exterminador, e para responder isso, vamos às últimas páginas. Em algum outro lugar, vemos o Prometheus, da sociedade secreta do Exterminador, lutando contra dois membros das Sombras. Aparentemente derrotado, Prometheus sente que o seu fim está muito próximo, até que, de repente, ele é salvo pela Corporação Batman.
Sim, galera, vemos alguns dos recentes aliados do Batman, dentre eles o Ghostmaker, ou Criador de Fantasmas, e o Clown Hunter, ou Caçador de Palhaços. Ou seja, o Batman enviou sua corporação para proteger a sociedade do Exterminador. O capítulo 5 começa na penitenciária Blackgate, onde um preso é retirado de sua cela por um segurança e levado para ver seu advogado. No entanto, quando ele entra na sala de interrogatório, ele fica surpreso ao encontrar o Batman e o Robin esperando por ele daquele jeito bem assustador. Bruce o força a sentar em uma cadeira e então nos lembra que esse prisioneiro fazia parte de uma equipe de falsos exterminadores contratados pela gangue Sequência Real. Então ele levanta a hipótese de que talvez um desses impostores seja justamente o falso exterminador que matou o Ra's al Ghul. O homem se recusa a conversar com o Batman, mas o Damian faz alguma coisa com ele que não nos é mostrado, até que o prisioneiro começa a gritar e decide por fim colaborar com os heróis. Ele explica que ele e seus amigos foram contratados pela gangue Sequência Real, que os indicaram um alfaiate em Central City para conseguir as roupas do Exterminador. Mas quando eles chegaram lá, havia um outro cara que não estava com eles comprando uma roupa clássica do Exterminador. Ele descreve o sujeito como um garoto atraente, de poucas palavras, que não estava feliz. Na verdade, era nítido que ele estava com muita raiva, o que o deixava tão apavorante quanto o Batman. Daí, quando o homem termina sua história, ele se dá conta de que os heróis já foram embora. E, de fato, Bruce e Damian pretendem continuar a investigação em Central City. Mas primeiro, Bruce decide verificar como está a missão da Corporação Batman de proteger e reunir a sociedade secreta do Exterminador. O Ghostmaker diz que tem a operação sob controle. É verdade que alguns dos vilões ainda tentam lutar com eles, mas quando eles falam sobre a morte do Deadline e do Dr. Moon, geralmente eles decidem cooperar. E um outro detalhe é que eles também estão vigiando o Exterminador, mas mantendo a distância, para que ele haja sem saber que o Batman está de olho nele. Enquanto isso, vemos que essa missão não está agradando a Corporação Batman. Muitos de seus membros, como o Gaúcho e o Batman do Japão, não entendem porque eles estão protegendo essas pessoas, que com certeza os matariam se tivessem chance. O Caçador de Palhaços diz que estão fazendo isso porque o Batman mandou, mas o Ghostmaker o corrige, dizendo que estão fazendo isso porque ele, o próprio Ghostmaker, mandou e que eles vão proteger os vilões por pouco tempo. Ao mesmo tempo, em Washington, D.C., o Exterminador, o Respawn e a Devastadora decidem checar a cena do crime. Slade quer analisar o local de assassinato do Ra's al Ghul e ver se ele pode descobrir algo que o Batman não conseguiu. Afinal, como ele diz, o Batman tem os olhos de um detetive, mas Slade, por outro lado, tem os olhos de um assassino. Daí cortamos para o Batman e o Robin chegando em Central City. Bruce aproveita a viagem para perguntar ao Damian sobre o torneio de Lázaro, mas o Robin não ouve seu pai porque sua mente está em outro lugar. Ele está pensando no Respawn, e quando o Batman o questiona sobre isso, Damian diz que o Respawn é um clone diferente dos outros. Por isso, ele não quer que ele seja influenciado pelo Slade. Ele quer ajudar o Respawn assim como a Bat-família o ajudou. Será que o Respawn vai ser um futuro membro da Bat-família? Bom, a conversa é interrompida quando os dois finalmente chegam na alfaiateria. O Robin logo descobre uma passagem secreta e à medida que eles entram no local, o Damian decide contar a Bruce que lá no torneio de Lázaro, ele conheceu alguém que meio que se tornou sua namorada. Esse não foi o melhor momento para contar isso para o Bruce, porque ele acaba se distraindo e sem querer ativa uma das armadilhas mortais desse lugar. Nisso, eles fazem o possível para escapar dessa armadilha e são surpreendidos por outras. Mas ainda assim, eles seguem avançando até que chegam em um quarto secreto com várias coisas destruídas. O Damian percebe que quem esteve aqui destruiu tudo que se podia rastrear porque sabia que chegariam aqui. Eles também encontram o corpo do dono da alfaiateria, mas ele não está morto, apenas dopado. Novamente, o Robin destaca que esses métodos não são do Slade.
E é quando ele teoriza que quem fez isso não foi sobre o Ra's al Ghul, mas sim sobre a Talia e o Exterminador. Quem fez isso queria uma guerra entre eles. E o Damian está certíssimo, porque nesse momento ele tem sua teoria confirmada pelo próprio assassino que aparece de repente. Sim, galera, o assassino do Ra's está aqui vestido de Exterminador, e ele diz que se o Batman for tão inteligente como o filho, ele vai deixar o vilão ir embora. Logicamente, os heróis não vão permitir sua fuga, especialmente o Damian, que perdeu seu avô nessa história. Mas o vilão diz que essa guerra só vai acabar quando Slade Wilson realmente for castigado. Então voltamos para Washington, onde o Exterminador e seus filhos estão no alto de um prédio, até que Slade manda o aliado do Batman que está ali vigiando sair das sombras e confrontá-lo. E vemos que se trata do Capuz. O Exterminador diz que precisa de uma reunião com o Batman porque ele já descobriu quem matou o Ra's al Ghul. O Capuz se mostra um tanto cético e diz que o Batman está seguindo uma pista. No entanto, nesse momento eles são atacados pelas sombras. Sim, galera, a Liga das Sombras aparece e nem mesmo o Capuz escapa de seus ataques. Slade e seus filhos fogem, enquanto Respawn diz que eles podem lidar com um grupo de ninjas. O problema é que esses ninjas estão armados e disparam vários tiros contra Slade e sua família. Nisso, eles são obrigados a lutar, e o Exterminador aproveita para dizer mais uma vez que é inocente, antes de pegar como refém o que parece ser o líder dos ninjas. Por um momento, todos os ninjas hesitam em atirar, mas depois que o líder dos ninjas diz que sua vida não significa nada e que suas ordens são que o Exterminador deve morrer hoje, todos os ninjas passam a disparar vários tiros na direção de Slade. É aqui que acontece uma grande tragédia. Rapidamente, o Respawn se joga na linha de fogo para proteger seu pai e, bom, vamos ver o resultado. A Devastadora, que estava ali perto lutando contra alguns ninjas, escuta os tiros e imediatamente vai na direção do som. Ela passa pelo Capuz, que parece que também está morto, mas a cena pior ainda estava por vir. É quando ela encontra o Slade chorando, segurando o corpo sem vida do Respawn e murmurando algo como "de novo não". Sim, galera, infelizmente o Slade perdeu mais um filho, e tudo indica que nos próximos capítulos veremos a fúria do Exterminador em busca de vingança. O capítulo 6 começa com essa página mostrando o corpo completamente ferido do Respawn, enquanto vemos algumas lembranças do Exterminador dizendo que nunca mais permitiria que seu filho fosse machucado. Infelizmente, ele não conseguiu cumprir essa promessa, e desesperado ele trouxe o Respawn até o Doutor do Crime. No entanto, é tarde demais. Se algum de vocês ainda tinham dúvidas, o garoto é declarado morto. Na verdade, ele já estava morto antes de chegar aqui para o desespero da Devastadora. Logicamente, o Slade não gosta nem um pouco dessa notícia e se prepara para matar o médico. Entretanto, a Rose intervém e consegue impedir que o Exterminador tire a vida do vilão. Slade se afasta bem furioso, e o Doutor do Crime ainda inventa de cobrar por seus serviços, no que a Devastadora diz que o seu pagamento foi justamente deixar ele com vida. Daí, a Rose se aproxima de seu pai e temos mais um momento muito triste. Slade observa o corpo morto de seu filho, segura sua mão, ele nota ferimentos antigos no corpo do Respawn. Ele não diz uma palavra, mas podemos sentir e muito a dor dele. A Rose tenta dizer algumas palavras de consolo, mas não é isso que o Slade quer ou precisa. Ele a interrompe, dizendo que o Respawn nunca teve um nome de verdade. Os Al Ghuls criaram ele, o trataram como um nada e por fim o mataram. Slade não matou o Ra's al Ghul, mas está disposto a garantir que nenhum dos Al Ghuls sobrevivam a esse conflito como retaliação pela morte de Respawn. E apesar de ele ter alguns problemas com sua filha, ele pergunta se ela vai ajudá-lo. Enquanto isso, Batman e Robin confrontam o falso Exterminador, que é o verdadeiro assassino do Ra's al Ghul. Bruce diz que o vilão terá que arcar com as consequências de suas ações, no que o falso Exterminador diz que ele fez um favor ao mundo ao eliminar um genocida.
Bruce pergunta por que ele não pega o crédito de ter matado Haas, já que ele o odiava tanto. No que o vilão responde que sua missão ainda não está completa, porque a Talia e o Slade precisam destruir um ao outro. Nesse ponto, o Damian percebe que o vilão está tentando esconder o sotaque, e essa é uma outra dica sobre o assassino. O Batman tem certeza que conhece a pessoa por trás do traje, no que o homem admite que dói vestir essa fantasia, mas que é necessário. Ele ainda diz que sente pela dor do Damian em perder seu avô, mas a guerra entre Talia e Slade precisava apenas de um empurrãozinho. E quando Bruce pergunta por que a Talia é um alvo, ele responde que não é porque o Batman a engravidou que seus crimes devem ser esquecidos. Daí, o sujeito deixa mais uma pista, dizendo que já seguiu as ordens do Batman antes, e depois disso ele dispara alguns tiros nos heróis. Bruce consegue se esquivar das balas e imediatamente joga algumas bate-arangues para desarmar o vilão. Sem sua arma, o homem começa a correr com Robin em seu encalço. Damian diz que não tem como ele fugir daqui. No entanto, para sua surpresa, o homem simplesmente quebra a parede com um soco. Sim, galera, ele tem super força. Sem falar que do nada o prédio começa a desmoronar e rapidamente Bruce agarra o dono da alfaiateria ainda inconsciente até que os heróis conseguem escapar do colapso do prédio. Então eles avançam até o local onde perderam o falso exterminador e o que encontram é um túnel gigante exatamente igual àquele que o Batman investigou lá no capítulo 2. Damian fica bem surpreso porque ele não ouviu nenhuma explosão, mas quando o Batman faz sua análise, ele percebe que esse túnel é recente, praticamente criado agora. Provavelmente, nesse momento, o Bruce já sabe quem é o assassino, e o Damian percebe que o Batman está escondendo algo. Ao mesmo tempo, no prédio seguro da Corporação Batman, o Ghostmaker monitora a sociedade secreta até que de repente eles são atacados. Logicamente, eles pensam que os agressores são a Liga das Sombras. Contudo, vemos que se trata do Exterminador. Sim, galera, o Slade veio pra cá em busca de sua sociedade, inclusive a Devastadora é quem reúne os vilões. Mas é claro que a Corporação Batman não vai permitir que eles fujam tão facilmente. Aqui temos o primeiro encontro entre o Exterminador e o Ghostmaker. Slade diz que já ouviu histórias sobre o novo herói, no que o Ghostmaker diz que sempre achou Slade superestimado, mas o que esperar de um cara que luta com crianças? Nisso, Slade responde que pelo menos ele não é um Batman de baixo orçamento, e isso inicia uma luta entre os dois. Eles trocam alguns golpes de espada, até que o Exterminador consegue causar um corte no Ghostmaker. Em contrapartida, o Ghostmaker lhe acerta um chute que deixa o Slade bem irritado, e antes que Slade possa esbanjar uma nova reação, o Ghostmaker acerta um novo chute jogando o Exterminador para longe. Ele ainda zomba que Slade está ficando velho e lento, mas para sua surpresa, Slade joga sujo, fazendo o caçador de palhaços de refém. O Exterminador diz que ele acabou de perder um filho, então eles precisam parar de deixar as crianças se fantasiarem. O Ghostmaker ainda quer fazer uma jogada bem arriscada, mas Slade simplesmente quebra o braço do caçador de palhaços, dizendo que o Ghostmaker é rápido e muito bom, mas ele está mesmo disposto a deixar alguém morrer apenas para provar suas habilidades? Então o Ghostmaker larga suas espadas e Slade realmente libera o garoto ferido. Daí, o Exterminador explode a torre da Corporação Batman para deixar eles um pouco ocupados, enquanto ele e sua equipe partem em uma nave para longe daqui. Seus aliados perguntam ao Exterminador o que farão agora, no que Slade diz que já sabe quem matou o Haas, mas isso não é importante. Por isso, eles vão para uma missão suicida no coração do demônio, ou seja, eles vão atrás da Talia al Ghul. Daí pulamos para o Nepal, onde a Angel Breaker informa a Talia que o Batman e o Robin estão trabalhando juntos e que eles não fazem ideia de onde está o Exterminador. Nisso, a Talia se dirige até a Mãe Alma, a mãe do Ra's al Ghul, e revela que ela tinha toda a razão, assim como ela disse o Ra's al Ghul morreu. Então, Talia ordena que seus ninjas a levem de volta para a Ilha de Lázaro. Entretanto, antes de ir, a Mãe Alma fala algo sobre o retorno do demônio. Apesar disso, a Talia a ignora, e é nesse momento que seus espias a informam que o Batplane está vindo para cá.
Talia acredita que o Bruce está trazendo seu filho de volta para ela. O que ela não esperava é que nesse exato momento ela está sendo atacada pelo Exterminador e sua sociedade secreta. O capítulo 7 começa com Batman e o Robin chegando ao prédio destruído da Corporação Batman, com o Bruce bem irritado porque o Ghostmaker deixou o Exterminador escapar. O Ghostmaker explica que seu espião, o Capuz, parou de responder, então esse ataque foi bem inesperado. E à medida que os dois discutem, o Damian os interrompe dizendo que sabe exatamente para onde eles foram. Enquanto isso, no Nepal, está acontecendo uma batalha sangrenta entre a sociedade secreta do Exterminador contra a Liga das Sombras da Talia al Ghul. Slade diz que seus capangas podem matar a todos menos a Talia, porque ele mesmo quer lidar com ela. Nisso, vemos que algumas sombras começam a fugir da batalha com medo da morte, o que deixa a Angel Breaker bem irritada. Inclusive, vemos que ela é bem leal, porque ela faz tudo o que pode para manter a Talia em segurança. E apesar da Talia apreciar esse gesto, ela diz que isso não é necessário porque ela não vai fugir da batalha, especialmente do Slade Wilson. Sim, galera, é aqui que finalmente temos o encontro dos dois. A Talia logo acusa o Slade mais uma vez pela morte do Ra's. O Exterminador novamente repete que não foi ele, mas ele nem se importa. Isso está no passado agora, tudo o que ele quer é matar a Talia. Ele ainda diz que o Damian deve estar vindo pra cá para impedir essa luta, mas ele não vai chegar a tempo. No que a Talia responde que não precisa do Batman para matar o Exterminador, e isso dá início a uma mega batalha entre os dois. Ao mesmo tempo, vemos que os heróis estão se aproximando do Nepal. O Batman veste a equipe com alguns dispositivos que vai os impedir de serem detectados pelos vilões. No entanto, ele não entrega nada ao Robin. Na verdade, o Batman é bem claro ao dizer que o Damian não vai à batalha, o que o deixa bem surpreso e irritado. Bruce dá aquela de super protetor dizendo que isso é muito perigoso. E o Robin imediatamente argumenta, dizendo que Bruce está fazendo isso porque o culpa pela morte do Alfred. É aqui que o Batman explica que a morte do Alfred nunca foi culpa do Damian, mas sim dele próprio. E é por isso que ele quer que o Damian não se envolva nessa batalha, ele quer seu filho seguro. O Damian até entende esse sentimento, mas ele simplesmente se joga da nave, dizendo que seu pai tem que confiar nele, quer ele goste ou não. Vendo isso, o Ghostmaker diz que gostou do garoto, e o Batman imediatamente pula atrás de seu filho, conseguindo pegá-lo antes que qualquer um dos vilões possa ver o que está acontecendo bem acima deles. De toda forma, os dois heróis caem bem no meio da batalha, com eles resolvidos a encontrar o Exterminador e a Talia al Ghul. Logo em seguida, os membros da Corporação Batman também aparecem na batalha, e eles são lembrados de que não devem matar ninguém. Nisso, a Angel Breaker confronta o Ghostmaker revelando que eles se conhecem. A vilã diz algo tipo que o Ghostmaker quer ser uma versão melhorada do Batman, mas ele só está interessado em fazer dela a sua mulher-gato, e daí os dois começam a brigar. Enquanto isso, Bruce e Damian correm para encontrar Slade e Talia, e vemos que há um ninja escondido preparado para atacá-los. Entretanto, a Devastadora aparece e rapidamente despacha o vilão. O Damian logo a confronta, dizendo que não acredita que ela está do lado de seu pai, no que a Rose responde que depois do que a Talia fez, ela tinha que ajudá-lo. O Robin não entende essa colocação, e é quando a Rose remove sua máscara e o informa que o Respawn está morto. Isso deixa o Damian muito triste. A Devastadora explica que os ninjas da Talia mataram o Respawn, assim como também mataram o Capuz. A Rose já odiava o garoto, mas tudo que ele queria era uma família. O Batman imediatamente tenta confortar seu filho, mas o Damian simplesmente o ignora, dizendo que não precisa disso, não do Batman. E daí, ele volta a correr para tentar impedir que Slade e Talia matem um ao outro. Daí pulamos para a luta entre o Exterminador e a Talia, que é muito selvagem. Slade a elogia pela sua forma de lutar, no que a Talia quer saber o que o Exterminador está fazendo aqui, já que ele jura que não matou o Ra's.
O mercenário responde que a família Al-Ghul deve ser exterminada. Ele conta sobre o Respawn dizendo que queria ajudá-lo. Ele encarava isso como uma segunda chance de criar uma criança do seu jeito. Mas a Talia simplesmente tirou isso dele. E ao dizer isso, Slade acerta um belo chute que joga a Talia para longe. Com a Talia caída, o Exterminador diz que alguém queria que os dois se matassem. Mas ele não está aqui para matar a Talia, ele veio para torturá-la. Primeiro, ela vai assistir ele matando o Batman e logo na sequência ele vai matar o Damian. Isso deixa a Talia muito furiosa, que parte para cima do Exterminador. No entanto, o Slade se esquiva de todas as suas investidas e lhe acerta alguns golpes, deixando a Talia completamente derrotada. Daí, ele começa a zombar da vilã, dizendo que ela chegou perto de superar o Ra's algumas vezes. Ela já foi líder de seu próprio império e até o Batman tinha medo dela, mas ela sempre falha. Ele também menciona que ela sempre está perseguindo aquele dragão, até que ele decide lhe dar um último golpe de espada. Entretanto, para sua surpresa, a Talia simplesmente segura a espada com a mão e diz que ela não está perseguindo qualquer dragão, ela própria é o dragão. E dito isso, ela simplesmente saca uma de suas adagas e desfere um golpe mortal no Exterminador. É nesse momento que o Damian chega na cena, mas é tarde demais. Ele vê o corpo sem vida do Slade no chão, enquanto revela a Talia que ele realmente não matou o Ra's al Ghul. Mas a Talia apenas limpa o sangue de sua adaga, não demonstrando nenhum remorso sequer. A Devastadora fica devastada ao perceber que seu pai realmente está morto. O Batman também chega perguntando o que a Talia fez, e é quando aparece o falso exterminador e verdadeiro assassino do Ra's, dizendo que ela fez o que o Batman deveria ter feito há muito tempo. A Talia diz que se ela matou o verdadeiro exterminador, então ela também pode lidar com o impostor. Contudo, nesse momento, um terremoto acontece. O assassino diz que isso é o grito de morte do Império do Demônio. O Batman diz que isso já está acabado, no que o sujeito diz que pensou que o Batman iria ficar orgulhoso dele, já que ele travou uma guerra nas sombras para conseguir o que queria. A Talia pergunta o que sua família fez a esse homem, no que ele responde que o Exterminador machucou sua família, mas a Talia feriu seu país. Daí, ele finalmente remove sua máscara e traje, revelando que ele é o Geoforça. Sim, galera, Brian Markov, o Príncipe de Markovia, é o assassino de Ra's e o responsável pela Guerra das Sombras. Ele diz que as pessoas de Markovia precisam de um príncipe que os vingue, então o Batman decide, ou todos eles morrem hoje ou apenas a Talia. O último capítulo começa com a explicação do porquê que o Geoforça está fazendo tudo isso. Ele fala dos eventos da HQ Checkmate, quando Leviatã tomou o controle de Markovia e a Talia al Ghul, querendo restaurar o império de sua família, atacou Markovia para destruir o Leviatã. O Geoforça estava lá quando esse ataque aconteceu. Ele até tentou salvar a todos, mas foi simplesmente esmagado por uma rocha que o fez desmaiar. E quando ele acordou, ele viu que tudo que ele tinha foi tirado dele. Markovia foi apagada da face da Terra e incontáveis pessoas morreram por uma péssima decisão da Talia al Ghul. Ele revela que quando Ra's al Ghul decidiu se entregar às autoridades, ele viu uma chance de ouro de matar 2 coelhos com uma só cajadada, de acabar com a vida das únicas 2 pessoas que ele odiou. Dito isso, Brian usa seus poderes para causar um grande tremor, enquanto Batman tenta convencê-lo a desistir dessa ideia, mas o Geoforça está indignado. Ele explica que queria vingança contra Slade porque foi por culpa do Exterminador que sua irmã, Tara Markov, também conhecida como Terra, acabou morrendo lá no arco O Contrato de Judas. Por isso, ele diz que Ra's al Ghul, Talia e Slade já deveriam ter morrido há muito tempo. O Batman diz que o entende, mas Brian não é um monstro como Slade, mas nada que Bruce diz parece tocá-lo. Brian quer fazer justiça, e quando Bruce diz que isso não é justiça, o Geoforça pergunta o que ele faria se o Ra's al Ghul tivesse destruído a cidade de Gotham. No entanto, nesse momento, a Angel Breaker interrompe a conversa e planeja matar o Geoforça, que imediatamente reage repelindo o ataque e mais.
ele começa a usar seus poderes para demolir esse lugar. Nisso, o Batman manda o Ghostmaker levar toda a corporação Batman embora, enquanto a Sociedade Secreta aproveita esse momento para recuperar o corpo do Exterminador. A Devastadora até tenta também chegar em seu pai, mas é impedida pela destruição. Os destroços fazem com que o Batman, o Robin, a Talia e a Devastadora fiquem presos no alto do edifício. Eles pretendiam pular lá de cima em uma queda de 30 metros. Mas felizmente é nessa hora que a Canário Negro aparece com a nave e consegue resgatar os heróis. Quer dizer, por pouco tempo. Acontece que o Geoforça continua disparando seus ataques contra a nave, e isso força a Canário Negro a fazer uma aterrissagem nada natural. Aqui eles têm um pouco de tempo para Dyna explicar que a Angel Breaker foi pedir sua ajuda para matar o Exterminador. Logicamente, a heroína se recusou a fazer isso, mas deixou um rastreador na vilã e foi assim que ela chegou aqui. A Dyna também fica bem surpresa ao descobrir que a Talia matou o Exterminador, e nessa hora o Geoforça cria um gigante de pedra para destruir a Talia. Sim, galera, o Brian está bem fora de si e tenta matar a Talia bem como qualquer um que esteja perto dela. A Liga das Sombras ainda tenta partir para o ataque, mas o Geoforça não dá brechas, dizendo que pelo jeito muita gente vai morrer para proteger um monstro. Enquanto isso, os heróis fazem o que podem para sobreviver. Inclusive, temos esse momento da Talia salvando o Batman, dizendo que o Damian já perdeu demais. E por falar no Damian, bom, todos ficam surpresos ao ver que o Robin está dando um jeito de escalar o gigante de pedra. O detalhe é que ele nem está tentando ser discreto, porque ele grita para o Brian que ele é um covarde por se esconder por trás das pedras. O Geoforça não gosta dessa frase e finalmente se revela disparando seus poderes contra o Damian e dizendo que nunca se escondeu. Mas é aqui que o Damian avança com seu gancho, se esquivando dos ataques de Brian e respondendo que ele se escondeu quando se disfarçou de Exterminador. Daí, o Robin finalmente alcança o Geoforça e os dois começam a discutir. Primeiro, que o Brian acerta um soco no estômago do Robin e diz que já ouviu histórias sobre o Damian. Ele também foi criado para ser uma arma, no caso do Brian por amor à pátria, mas no caso do Damian até sua mãe já tentou matá-lo e ainda assim ele está protegendo uma assassina. O Damian responde que o Geoforça matou pessoas. Suas ações também levaram à morte de muita gente, pessoas que nunca tiveram a chance de mudar como o Respawn. E é nesse momento que o Damian surpreende ao acertar um belo chute no Príncipe de Markovia. Com isso, o gigante de pedras acaba sendo demolido e o Batman consegue resgatar o Robin antes que o gigante o esmague. Mas ainda não acabou. A Talia al Ghul aproveita esse momento em que o Geoforça está caído e derrotado para colocar uma lâmina em sua garganta. O Geoforça diz que não vai implorar por misericórdia e a própria Talia diz que não vai poupá-lo. O Batman tenta convencer a Talia a não fazer isso. Entretanto, o Damian interfere e pede para que Bruce confie nele. Então, o Damian que vai falar com sua mãe. A Talia está muito furiosa e desejosa de vingar a morte de seu pai, no que o Damian a lembra que o Brian só fez isso por causa das próprias ações da Talia. Claro que isso não o torna inocente, mas antes de morrer, o Ra's al Ghul estava convicto de que sua família poderia ser algo melhor e ele queria que pagassem por seus atos. Ela tem agora a chance de cumprir os desejos de seu pai, e essas palavras lhe tocam tanto que ela desiste da ideia de matar o Geoforça. Daí, no momento em que eles iam se abraçar, o Geoforça novamente tenta atacá-la, dizendo que a linhagem de Ra's tem que acabar, mas dessa vez a Talia lhe acerta um chute no rosto, fazendo com que o Brian desmaie. Agora sim, o vilão derrotado, mãe e filho se abraçam e basicamente é assim que se encerra a Guerra das Sombras. Claro que toda saga traz consequências, então vamos a elas. Primeiro, que o Geoforça foi aprisionado em uma cela especial de Belehev, onde ficará sob supervisão da diretora Cameron Chase. A Devastadora continua sua busca pelo corpo do Exterminador para confirmar se ele realmente está morto. A Angel Breaker fugiu com alguns membros da Liga das Sombras e o Ghostmaker continua liderando a Corporação Batman.
E quanto a Talia al Ghul, ela está realizando os desejos de seu pai ao se entregar ao DOE. Depois disso, vemos uma conversa bem legal entre o Batman e o Robin. O Damian tá muito feliz que depois de tanto tempo seu pai confiou nele, e também revela que ficou preocupado que depois de tudo o que ele fez, Bruce não iria querê-lo de volta. O Batman também explica que ele às vezes esquece como Damian cresceu desde a primeira vez que se viram. Mudanças como essa é difícil para Bruce, mas ele é bem sincero ao dizer que está orgulhoso do Damian e que ele sempre terá um lugar ao seu lado. Daí, eles voltam a conversar sobre o torneio de Lázaro e sobre a vida romântica do Damian, mas eles são interrompidos por um chamado da Oráculo dizendo que eles são necessários em outro lugar. Então, os dois partem para salvar o dia, mostrando que logo em breve teremos novas aventuras da dupla dinâmica. E por último, temos um epílogo mostrando a sociedade secreta com o corpo do Slade Wilson. Como já havíamos cogitado, os vilões realmente levaram o mercenário até um poço de Lázaro. Mas acontece algo muito estranho aqui. Vemos que a água do poço de Lázaro primeiro fica completamente escura. Na sequência, realmente temos a confirmação de que o Exterminador voltou à vida imbuído nessa gosma preta. Os vilões lhe fazem várias perguntas, inclusive sobre quem irão caçar agora, no que Slade diz que eles devem pensar grande. Ele diz que está com um novo contrato agora e que vai matar todo mundo, mostrando assim que ele também foi corrompido pela Grande Escuridão, que é o grande mal responsável pela próxima crise da DC, a Crise das Trevas. Então é isso, galera. Esse está sendo um dos melhores eventos da DC em 2022. Eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens. O Damian continua amadurecendo, ele chegou a dizer que heróis não matam e convenceu sua mãe a não matar o Brian. O próprio Bruce aprendendo a confiar no seu filho, que era algo que o Damian já vinha pedindo há algum tempo, e ter os dois agora com suas feridas sanadas vai ser bem legal ver eles juntos de novo no futuro. Infelizmente, o Respawn, que era um personagem que eu já vinha gostando, também acabou morrendo, não teve volta pra ele, mas o Exterminador já retornou. Ele foi colocado no Poço de Lázaro e agora está corrompido pela Grande Escuridão. Lembrando que essa Grande Escuridão é o inimigo por trás da Crise das Trevas, que é o principal evento da DC neste ano, que inclusive já começou e já tem aqui no canal, vou deixar nos cards e no comentário fixado. No fim, fez muito sentido o Geoforça ser o mentor por trás da Guerra das Sombras. Ele realmente tinha motivações para causar tudo isso. Mas se eu fosse fã do Geoforça, eu ficaria bem irritado ao ver meu herói se transformando em vilão. A batalha final eu também achei meio corrida, porque o Geoforça foi derrotado com um único golpe do Damian. Eu acho que faltou alguma coisa ali. Mas, no geral, tanto a história como a arte foram muito boas. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Deixa aí seu comentário e não esqueça de nos seguir também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!